A tecnologia e a inovação podem aproximar o cidadão do setor público? Com certeza, Léo. Quem nos explica isso hoje é Luiz Rossini, 7 vezes vereador e presidente da Câmara dos Vereadores aqui de Campinas. Fique com a gente. Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Leonardo Tristão e eu tô junto aqui com meu amigo e sócio Samir Caran. Fala, galera. Recebendo um cara gigante hoje, hein, Samir? Nossa, uma honra pra gente receber aqui Luiz Rossini na mesa do PQP. Luiz, muito obrigado. Rossini, Luiz, posso chamar de Rossini? Rossini. Melhor, né? Acho que é a primeira pessoa pública, né, Léo, que a gente recebe aqui. Estamos chegando já no 100º episódio. Acho que a gente tem muito assunto legal para falar sobre tecnologia, sobre o setor público, sobre como que a gente agrega valor para o cidadão. Então, primeiramente, muito obrigado por topar bater esse papo aqui com a gente, Na Rossini. verdade, eu que agradeço, Samir, Léo, né? Poder participar, para mim é uma alegria e uma honra, né? Participar desse PQP. Performa que pode, performa que pode. Para bater um papo com vocês. Eu Boa. acho que o tema é super atual, Legal. necessário. Boa. A gente na Câmara tem debatido muito isso, como incorporar os avanços da tecnologia, da inovação, para aprimorar as políticas públicas, né? Então, muitas vezes a gente precisa até de um arcabouço legal que estimule, que dê segurança jurídica também para essa área poder se desenvolver, né? Então vai ser legal a gente bater um papo. Legal. Muito Queria bom. começar fazendo uma pergunta, Rossini, já nesse gancho. Aqui no podcast, no PQP, a gente fala sobre esses 3 pilares, né? Tecnologia, inovação, empreendedorismo, e permeando um pouco dos 3. Fazendo esse paralelo, então, que hoje você está dizendo que realmente tecnologia é um tema, né, que está em pauta sempre. Como é que era no início da sua carreira aí como vereador, a primeira vez em 88, minha primeira primeiro eleição. mandato, primeira Legal. eleição. Já se falava alguma coisa de tecnologia? Você consegue fazer um paralelo de como esse tema evoluiu ao longo Meu desse tempo? Deus, meu Deus. A política mudou muito, né? Mudou muito. Na minha época, você não tinha internet, não tinha Aham. celular, né? Não tinha as redes sociais. Então, a relação política era direta, era pessoal, era Pessoa, presencial, um a era um. aperto de mão, olho no Uhum. olho. Então, isso exigia uma presença maior do político com a população. Uhum. Aliás, eu acho que até a figura do político era mais respeitada por isso, Uhum. né? Você, quando chegava numa reunião, numa casa, num bairro, você era recebido como autoridade, era uma coisa, Interessante. havia uma relação de respeito maior. Eu acho que com o avanço da tecnologia, por exemplo, hoje a Câmara tem a TV Câmara, Sim. então dá uma sensação de que você está perto, mas não está Entendi. ali próximo. Não é mais tão É. inacessível, né? Então mudou muito, né? É claro que hoje a gente tem que fazer um esforço muito grande de se adaptar. Eu falo que ainda sou analógico, né? Eu sou Todos nós eu estamos sou do século transformando, né? passado, Sim. mas eu tenho que me esforçar para também me tornar um pouquinho mais digital. Para poder, inclusive, utilizar as ferramentas digitais para contatar, aproximar, receber as demandas, conversar com o cidadão, com o eleitor, né? Mas houve uma mudança enorme. Eu, particularmente, né, já estou com 69 anos, eu tive a felicidade de acompanhar toda essa transição. Isso, por isso minha né? pergunta. Você esteve realmente lá dentro e viu esse processo se transformar, né? Sim. Eu acho que para algumas coisas essa mudança é positiva, Uhum. para outras nem tanto, né? Principalmente na política. Quais por os conta desafios que ela trouxe? Os desafios, por exemplo, é que você não tem controle das redes sociais, né? Entendi. E você tem muita informação, as famosas fake Fake news. news, super Elas- rapidamente se alastra. Elas são potencializadas no ambiente político. Entendi. Muitas vezes é utilizada a rede social, as mídias, né? Para difamar, para contestar, mas enfim. Entendi. E às vezes com informações que não são verdadeiras, Sim. né? Se que constrói uma narrativa, coloca lá sem filtro, sem crítica, e muitas vezes as pessoas que recebem a informação não têm, né, assim, essa, não sei se capacidade, mas deixa eu filtrar Sim. isso, deixa eu pesquisar, Discernimento, às vezes. discernimento. Mas isso, às vezes, é ruim, né? Porque às vezes você tem muita informação errada, equivocada, mentirosa, sendo veiculada, e normalmente que causa um desgaste ao político, à classe política, à instituição, que é difícil você combater. Eu acho que isso é um lado
em Claro, tese, negativo, sim, negativo, sem dúvida, nocivo sem Sem disso. dúvida. Por outro lado, a facilidade de contato, de acesso, de receber demanda, de dar retorno, isso, De mostrar efetivamente o que está sendo feito, então, né? isso é um dos ganhos. Então, a gente tem que debater. Inclusive, nós temos alguma discussão muito recente, né? Mas até como você colocar dentro do código de ética aquilo que determina o que é o decoro parlamentar No para o que mundo tange virtual. ao Sabe que eu digital. tava Eu, ouvindo como um podcast. vereador. Desculpa. Eu tava ouvindo um podcast, uma deputada, né, semana passada, falando que começou 2003, 2004, quando começou a ter redes sociais, etc. E ela sempre foi muito conectada e tava na Câmara, nos deputados, com notebook, acessando as redes, na época o Orkut, acho que ainda era Orkut, e Isso. fazendo lá a campanha, ouvindo os eleitores dela e tal. O pessoal lá entrou com uma, não lembro agora, Representação. não lembro o nome técnico assim, tipo, foram reclamar dela que ela tava namorando na Câmara, É. achando que era uma ferramenta de namoro, né? O Uhum. Orkut realmente, sei lá, pra conhecer gente, falando, o que é isso? Pouca Mas funcionava bem Mas pra assim, isso, eu né? acho que são. funcionava bem. Mas ela tava trazendo pautas então assim, realmente lá no início deve ter sido um desafio. Sim, Isso é decoro ou não é? Pode ou não pode, né? Como exatamente. usar a ferramenta pro bem? E isso não é uma coisa que está ainda decifrada, Pacificado. Claro, pacificada. Exato. Tanto que o próprio Congresso, Sim. o Supremo, tem discutido isso, né? Tá. Essa proposta de lei para combater as fake news, né? Como é que você utilizar, inclusive a inteligência artificial, né, nas campanhas eleitorais, quais os limites para isso. Então, até nesse aspecto, nós estamos Interessante. vivendo um debate, Isso não não é tá só no claro, se Brasil, é no pode ou não mundo, não, pode não, Isso, não eu tá ia claro. comentar exatamente isso, Rossini. Esse debate não é um debate nosso, Não. né? Ele é um debate mundial. Eu acho esse assunto super espinhoso. É. Eu mesmo não tenho uma opinião formada sobre isso, por incrível que pareça. Você vê minha origem, eu sou um cara que vem da tecnologia. Para mim seria muito mais cômodo eu falar o quê? Gente, tá Bora, liberado. Liberado. Cara, cada um é responsável por que publica. Você escreveu alguma coisa que é mentira, cara, vão te desmentir, tua reputação vai. Isso funciona muito bem no longo prazo. No curtíssimo prazo, eu arruíno a pode mudar reputação de uma pessoa, É. né? Em última escala, sabe? A gente arruína o cara, vamos supor, no conceito Sim. eleitoral, a gente arruína a reputação da pessoa, ela perde a eleição, aí depois que terminou a eleição eu vou lá e falo assim, Ah, ah, desculpa. não, eu errei. Realmente isso aqui não é verdade, não, desculpa. Cara, já foi. Não, Já Enfim, foi. essa definição de responsabilidade, essa coisa do crime cibernético e tal, Uhum. é uma coisa que está sendo discutida. Por exemplo, o veículo é responsável. Uhum, Se ele uhum. filtra a informação, isso caracteriza a censura? Nossa, Até que super ponto? polêmico. Não, às vezes, numa ação judicial, obriga um determinado canal a tirar, Tirar, Isso, tudo bem. né, daquele conteúdo de circulação. Mas nós tivemos recente aí que a gente sabe quem, né? Sim. Não vou retirar, entendeu? Sim. Mas, enfim, esse é uma discussão que está colocada, e, obviamente, também no âmbito municipal a gente está debatendo sobre isso. Mas não é a única questão colocada aí nesse universo novo aí da E um outro informação. ponto, Rossini, que eu percebo também, olha que curioso, Samir. A gente ainda não conseguiu pacificar um assunto, que são as redes sociais, e já tem outro para discutir, que é a inteligência artificial. Eu tô mais Pois é. A pra apoiar. tecnologia se move muito mais rápido do que o legislativo, obviamente. Claro, claro. E isso vai criando uma pressão, um estresse. E você imagina essa coisa da tecnologia artificial, que o cara bota o vídeo de alguém, Isso. coloca a Que fala não é dele ele. como ele... E não é ele. Não é? Isso é, Meu Deus, é é muito sério. complicado. A gente tem que pensar, limites éticos que a gente tem que pensar como estabelecer. Uhum. Isso devia ser uma coisa natural da cultura, né? Assim como a gente aprendeu quando criança que você não pode desrespeitar o idoso, Uhum. né? Falar mal de alguém, né? Devia ser uma coisa que a pessoa devia se sentir envergonhada de fazer alguma coisa. Mas Nesse até, nível, isso é educação, é cultura. É claro que a legislação tem que colocar limites, às vezes tem que aplicar penalidades. Sim. Agora, você sabia que Campinas foi declarada a capital nacional da ciência, tecnologia e inovação? Opa, Falaremos sobre orgulho isso. da nossa cidade aqui. E olha, com certeza. e ela, sabe o que fez de Campinas ser reconhecida assim? Empresas como a Performa. Que legal. Nós reunimos aqui, além das universidades, 17 Sim, centros Sim. de institutos de Pesquisa, pesquisa, sim. empresas de tecnologia, né? Nós estamos produzindo aqui tecnologia todos os dias.
Então nós estamos assim numa cidade que é propícia para ter o PQP aí Boa. avançando. Tem muita gente que vocês podem convidar aqui. Sim, a gente tem muito orgulho de Campinas, a gente contribui bastante para desenvolver esse cenário de tecnologia na cidade. Mas, Rossini, voltando falar um pouquinho dos desafios do dia a dia, assim, até para o público entender, né? Qual que é a principal função de um vereador na cidade, Rossini? O vereador é o representante da população, na Tá, verdade. Uma das atribuições do vereador, primeiro nós somos do poder legislativo. ok. Então cabe ao vereador discutir, debater, criar e aprimorar as leis Leis que existem, municipais. perfeito. E a lei, ela tem sempre por condão melhorar a qualidade de vida, organizar a sociedade. Muitas vezes são leis de iniciativa do prefeito e o vereador também pode propor leis. Então a função de legislar talvez seja mais nobre, mais cara, mais difícil até de ser exercida. Outra função do vereador é fiscalizar os atos do executivo. É acompanhar para ver se o prefeito, os secretários, né, toda a prefeitura e sua estrutura está cumprindo o seu papel. Se a prefeitura estiver funcionando bem, os serviços vão estar sendo executados com qualidade e a população vai estar sendo bem atendida. Isso vale na área da saúde, da educação, habitação, segurança, transporte, meio ambiente. E o que muitas vezes, como representante da população, um cidadão procura o vereador, demanda ao vereador, Rossini, eu estou com um problema, é buraco na minha rua. Ele vai falar, pô, buraco. Mas por que tem um buraco? Porque, de certa forma, a manutenção da cidade não está sendo exercida Ok. Da na maneira adequada. velocidade e na Aham. maneira adequada. Então, o vereador, constatando aquilo, cobra do prefeito aquela providência. Entendi. Às vezes, o camarada que depende de um centro de saúde fala, pô, fui lá, fiquei esperando um bruta Não de um tinha. tempo, não tem médico. Uhum. Então, cabe ao vereador correr atrás, saber o que está acontecendo, apontar aquela deficiência e, obviamente, cobrar do prefeito que ele faça isso. É uma das formas de você exercer a fiscalização. Mas hoje, o vereador é o agente político mais próximo do cidadão. Legal. É muito mais fácil qualquer cidadão acessar um vereador do que um deputado, do que o Isso. prefeito, o governador. Sem dúvida. E muitas vezes a gente acaba recebendo reclamações, queixas, né? Ouvindo, sentindo as dores de fatores que nem dependem do vereador, nem do município, né? Não são problemas que estão na competência local, mas isso é importante porque você tem É um instrumentos também, termômetro, né? para Vamos acionar. pegar as duas funções legal, assim, muito bacana o pessoal entender, legislar e fiscalizar. Vamos pegar essa de fiscalizar primeiro. Como a tecnologia, na sua visão, pode ajudar ao vereador fazer esse papel, a acelerar esse processo seja de ouvir o cidadão, seja de Sim. fiscalizar as ações do executivo, seja de levar isso para um Congresso Nacional, enfim, você vê Claro, formas claro. hoje que a Câmara vem usando tecnologia para apoiar esse papel? Opa. Primeiro, assim, as redes sociais já são um ambiente onde você tem essa facilidade de comunicação. O WhatsApp, acho que todo vereador Tá. tem o seu WhatsApp do gabinete, Legal, e as pessoas, através do WhatsApp, vereador, estou com um problema tal. interessante. Agora, a Câmara, assim, você sabe que a Câmara de Campinas, ela, o ano passado, conquistou o selo Diamante, que é expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e Legal, depois é aferido e confirmado pela Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil. tá bom. Nós recebemos selo Diamante, significa assim, 99,86% de transparência. Que legal. Assim, Boa. todas as ações da Câmara são públicas, são disponibilizadas no site, e a gente tem aprimorado cada vez mais os mecanismos de transparência da Câmara, Boa. né? Então, depois já vou chegar para Não, finalizar a tua o resposta. portal Transparência é uma ferramenta também de tecnologia, Por né? exemplo, nós temos a TV Câmara. Nós transmitimos as sessões que são públicas, a pessoa pode ir lá presencialmente, mas se quiser pode acompanhar a sessão. De casa. Da internet, de casa. casa. Uhum. Então, você botar o QR Code, tem um QR Code no cantinho da tela, se apontar o seu celular, primeiro você vai ter acesso à pauta Ah, que que legal. está sendo discutida, debatida, votada pelos vereadores. Boa. Se clicou lá no PDF, abre o projeto na íntegra, artigo por artigo, justificativa. Isso é uma forma de quem quiser, tiver interesse, poder acompanhar cada sessão, o que o vereador está discutindo, debatendo, Interessante. aprovando ou não. Que antigamente era muito mais É. difícil, né? Então, Teria que isso é estar uma forma de presencialmente você lá. fazer. Ah. Nós criamos também, você pode entrar no site da Câmara e cadastrar o teu celular, o teu WhatsApp, e diariamente
a Câmara emite um resuminho dos principais dos temas. assuntos, temas que foram discutidos, debatidos na Câmara. Então, é para manter a população informada, além de outras coisas. Isso conferiu à Câmara essa certificação aí, né, de É um selo de atestado é um de atestado. idoneidade, né? Do Mas tipo, para tá além fazendo tudo disso, certo. a gente está aprimorando. Nós temos lá um departamento de informática, o nosso Uhum. TI, que trabalha Uhum. muito, né? Sim. Nós temos as nossas sessões assim com transmissão simultânea de Libras, né? Código Sim. Brasileiro de Legal. Sinais, enfim. Mas agora nós estamos desenvolvendo um aplicativo que é para ampliar esse contato. Então a ideia é ter um aplicativo da Câmara, ou se o cara quiser, ele Que baixa legal. no celular dele. E aí ele está diante de um problema. Falou, Rossini, eu estou aqui num cruzamento, olha só o trânsito, Já registra tá por falta ali. sinalização, ele Boa. pode gravar um vídeo ou uma foto, ele entra no site da Câmara, escolhe o vereador que ele quer, coloca, Inovador isso, já hein? vai cair no gabinete do vereador, inclusive com, ó, A isso aqui evidência é do o... que ele tá Preocupado falando. ali É. pra não derrubar isso. Então, a gente tem procurado aprimorar esses mecanismos, utilizando, obviamente, Tem né, a outros municípios que tecnologia. já têm isso? Eu não conheço, assim. Que Tem. legal. Nós não vamos ser inéditos Não, nessa... mas é super inovador nessa isso. ferramenta, mas é uma forma de fazer isso, é facilitar esse acesso. O que eu acho, assim, a tecnologia, eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer pejorativo, mas é uma constatação. A tecnologia tem deixado as pessoas mais preguiçosas. A pessoa não quer sair de casa mais para ir no banco, para ir Sim, comprar, sem dúvida. entendeu? O cara acessa lá, e-commerce, vem tudo em casa. É a lei do mínimo esforço. a E lei, ele quer, né? ele também não quer ir lá mais na Câmara, né? Então, se a gente utilizar essa tendência, mas A gente fala que a tecnologia veio para resolver os problemas que você não tinha antes da tecnologia. assim, facilitar para que as pessoas possam acessar o vereador e Uhum. encaminhar as suas. E às vezes, por exemplo, eu sou autor de diversas leis. Eu não sou um Aham. cara iluminado que um dia acordei e fala, pô, vou criar uma lei. Normalmente, o que leva a gente a pensar num projeto de lei são reivindicações É o que a gente debate. recebe da população. Por exemplo, eu sou autor da lei do pancadão. Sabe o que é um pancadão, não? Dos O carros das de som, músicas né? lá. É. Então, o cara turbina o carro dele com Sim. som potente, Nossa, né? obrigado. Não sabia que você Para era nas autor. esquinas, praça, Agradeço pôr de demais. gasolina, abre Nossa. capô, porta e pum, pum, pum. Esse fenômeno estava crescendo muito em Uhum, Campinas, uhum. muito mesmo, com muita reclamação. Uhum. Até que um dia eu recebi um casal de idosos no meu gabinete. Rossini, eu tenho um problema, não sei nem se você pode ajudar. E contou Uhum. o problema dele. Ele falou: comprei me aposentei, comprei uma casinha no bairro, em frente à minha casa tem uma praça. O que era Isso. para ser o meu Isso. paraíso, Meu meu refúgio céu, virou meu inferno. virou meu inferno. Chega de sexta, sábado, o pessoal bota os carros na praça, aquele som. Ele até Nossa. falou: não consigo assistir televisão Nem na a sala dele. da minha casa, conversar com a minha veinha no sofá. Não dá mais. E ele falou: é um povo ignorante, bravo, violento, a gente vai reclamar, vira. Sim, Não tô esquece a fim de aí. vender. Falou assim com lágrimas nos olhos. E essa tristeza que me impactou. Falei: Sim. não pode ser normal. A gente não pode achar que é Normalizar. normal um cara não poder ter sossego na sua casa. Uhum. Aí eu fui pesquisar, já tem a lei do silêncio, que estabelece limites de som e Horário. ruído Uhum. durante os dias. A perturbação ao sossego é um crime de contravenção, está lá no Código Penal. Tem uma resolução do Detran, do CONTRAN, na verdade, Conselho Nacional do Trânsito, que proíbe um veículo transitar com som acima de 55 decibéis do lado de fora. Então, a lei já tinha. Mas quando tinha um evento desse, o cara acionava a polícia militar, guarda municipal, ele chegava com a viatura, o que o camarada fazia? Só baixar o som. Baixava o Isso. som, né? Tá dentro da lei. O cara ia embora, não fazia nada, o Aumenta o cara som. voltava. Ah. Aí eu fui pesquisando, eu fui buscar na lei de crimes ambientais um princípio que a gente trouxe para a lei municipal. Você sabia que poluir é crime? Você Sim. provocar poluição é crime. Sim. Passível de até prisão. Prisão, exato. Eu não posso né? poluir uma fonte E você natural de água. sabia que a poluição sonora é um tipo de poluição? Então, excesso de ruído, som, acima dos limites tolerados, é considerado poluição. E o que diz a lei federal? Ela fala assim, se você tem uma fonte de poluição ativa, a primeira obrigação qual que é? Eliminar a fonte. Cessar a fonte. Por exemplo, se você tiver uma torneira pingando aqui, ó, Sim. produto químico contaminando o solo, lençol freático, a primeira providência qual é? Fecha a torneira. Só que você já poluiu, Isso. você já praticou o crime, Entendi. já está sujeito à penalidade da isso. lei. Não basta só acessar. tem que Então, a gente punir. colocou esse princípio, Entendi. quer dizer, se chegou lá com o decibelímetro, constatou que já é nível de poluição,
já está caracterizado o crime, O o cara crime. já está sujeito à penalidade da lei, que é uma multa pesada. Só que a gente avançou. A lei determina a apreensão, né, do veículo, Sim. para evitar Que é a do cara fonte sair. emissora da poluição ali. Essa lei virou uma referência a outros municípios. A gente conseguiu Porque ficou muito bem amarrado, né? conter esse fenômeno, mas só foi possível fazer isso porque eu tinha o contato, recebi essa demanda da população. Então, quanto mais a população participar, ela ajuda, inclusive, a produzir leis, por exemplo, Uhum. ou ações para aprimorar as Ô, políticas Rossini, públicas. é muito legal isso e eu gosto de... No último episódio do podcast, a gente falou como a tecnologia, no advento da internet, veio para ajudar como uma ferramenta de comunicação, né? A Renata a Feltrin, que estava aqui, ela falou muito disso. É uma pessoa de comunicação que, quando surgiu lá em 94, começou a entender que aquela era uma ferramenta que ia ajudar ela a se comunicar com as pessoas de uma forma diferente. Você enxerga que, fazendo esse paralelo de novo, hoje tem mais pessoas interessadas em política ou em acessar o setor público e trazer as suas reivindicações do que tinha antes dessas ferramentas, ou tem menos pessoas? Talvez Tem mais, tem mais. você entende que ela conseguiu Tem. ampliar, perdão, Ah, essa comunicação de fato assim, entre eu as acho que um dos benefícios é esse, né? Quando você permite a informação Aham, chegar, desperta mais o interesse. Tem mais pessoas interessante. acompanhando, antenadas, Uhum. participando, né? Porque eu ainda acho tímido, né? Posso, assim, não É, tô no setor, é que, na trabalhei verdade, sempre assim, no tem setor assunto que as privado. pessoas não gostam. Não Tá. gosto de política, né? Como que a gente Então, poderia vai fazer? Minha filtrar. pergunta era exatamente essa, para ampliar ainda mais, né? Porque, É, cara, eu acho que, cara, a gente tá decidindo o nosso dia a dia, pois é. né? Quando É você tá ali ajudando a propor. Você sabe que quando eu assumi a presidência da Câmara, eu estava no 6º mandato, mas foi a primeira vez que eu topei ser presidente da Uhum, Câmara. Eu tá. nunca quis ser presidente assim por vaidade e tal, mas eu achei que naquele momento era importante. Fazia sentido. Eu assumi como uma missão pessoal. Primeiro, assim, resgatar a imagem e a credibilidade do Poder Legislativo, né? Certo. Nós vivemos desde 2013, eu não sei se vocês lembram disso, lá em Sim. junho de 2013, teve um grande movimento Isso. que é assim, ninguém me representa. Foi um movimento de desgaste das instituições. Todas as instituições entraram em Os descrédito. black blocs, lembra Sim, daquela sim. coisa? Aquilo ali, a gente estava no governo Dilma, né? Sim, Foi. sim. E foi aquela E manifestação aí, dos, no do preço final, do ônibus, até né? começou e coincidiu no final até com o impeachment Com da o Dilma. impeachment, Combinou. Não era por causa disso, mas as coisas foram se somando. Uhum. Sim. Mas a partir dali houve sim um movimento de desgaste das instituições. E o poder legislativo enquanto instituição era mais que sofreu mais paulada e vem Uhum. sofrendo ainda. Sim. Então, uma coisa é resgatar um pouco a imagem, por isso que a gente está adotando todas essas medidas. E na Câmara, um pouco na linha do que você está falando, Samir, nós criamos um programa que chama Câmara Educa. E nós recebemos desde escolas de educação infantil até a universidade para conhecer a Câmara do lado de Uhum. dentro. Nós temos um programa que Legal. é referência, que é o Parlamento Jovem. As escolas elegem estudantes que vão ser vereadores, como se fossem vereadores da cidade. Eles passam 3 meses na Câmara. Que da Nossa, hora. sério? Que da É. hora Legal. isso. E isso acaba assim, tendo uma escola com um vereador estudante que vai ficar lá, ela cria um ambiente de debate, discussão. Os professores utilizam isso, inclusive, para colocar uma das diretrizes que está na projetos. BNCC, né, Educação para a Cidadania. Certo. Mas a gente tem procurado fazer isso. Eu acho que a gente precisa, a partir da educação De deles, de base, começar a mostrar para as pessoas se interessarem por política, o cara entender que depende da política. Eu costumo brincar. Tem gente que, se eu perguntar aqui, você gosta de política, que vocês vão A falar que maioria gosta. fala Mas se que- for fazer uma enquete aqui, Não, a maioria fala que não. aí tem eu interesse, costumo exato, falar assim, é. sabe qual Platão viveu Uhum. lá, acho que 300 antes de Cristo, né? Discípulo de Sócrates. Sabe o que ele falava? Ele falava assim, sabe qual a pior coisa que pode acontecer para quem não gosta de política? É ser governado por quem gosta. Então, assim, a nossa Faz vida todo sempre sentido. vai depender, né, das decisões políticas. Então, se a gente Exato. puder Querendo a participar, gente ou não. influenciar, talvez a gente melhore esse cenário. O ambiente como um todo. E essa questão que você trouxe, né, Rossini, da crise de representação, para mim o pior efeito dela é justamente esse, né? Porque ela afasta todo mundo da política, e nessa que você afasta todo mundo da política, você diminui a renovação. Sim, Porque quem vai continuar lá? Quem gosta de política isso são aí. os mesmos.
Então, eu, inclusive, não é uma frase minha, eu achei que era um pensamento meu, não sei quem pensou primeiro, mas quem verbalizou publicamente primeiro, eu acho que foi o Rica Perrone, né? Que ele falou assim, cara, essa polarização política que existe hoje, ela é a pior coisa que pode acontecer. Concordo. Pior coisa que pode acontecer. Por quê? Também. Porque se eu tô num lado, eu tô cego para tudo que o meu lado faz de errado Isso. e eu só ataco o outro, e o outro a mesma coisa. Então o que que acontece? Você perde a sua capacidade crítica. Eu não Verdade. consigo mais olhar para o cara que tá do meu lado na mesa e falar assim, cara, mas isso que você tá fazendo tá errado. Isso não tá certo. Porque eu tô preocupado só em atacar você, que tá do outro lado. E eu nem tô vendo o que que você tá fazendo de bom ou não. Ou seja, essa polarização, ela só é benéfica para quem quer manter o status quo. Ó, eu não quero que ninguém toque aqui, eu fico me alternando no poder ali, vai uma hora, vai um, vai outro, e as coisas não evoluem. Então, a gente, eu acho que essa crise de representação, essa nossa aversão por política, ela é errada em muitos sentidos, e principalmente por a gente bloquear a renovação. Também. Né? A gente vê poucos quadros jovens na política. Né? Agora, até recentemente, a direita tem produzido algumas pessoas um pouco mais Os jovens, dois né? lados, acho que todos. Na política, mas, cara, se a gente parar para pensar, pegar o contexto de uma grande empresa, vamos pegar o contexto da própria Performa, que é uma empresa pequena, de pouco mais de 200 pessoas, cara, o tempo inteiro você está negociando alguma coisa. É. Você não consegue viver sem isso. Você não consegue viver A sem gente fala muito, né, Léo, do trânsito corporativo, isso, né? Em grandes da empresas, a gente política. tem Você tem que clientes que fazer têm mais de política. 20 mil funcionários. Isso. Então, grandes empresas que é política dentro da empresa. É você saber trazer o Claro. debate, você saber defender uma ideia, você saber É. acredita em algo. Isso é algo intrínseco para mim ao ser humano. E uma mas- outra, Ah. desculpa te interromper, Rossini, e um outro ponto que eu acho também muito errado, e aí eu acho que fazendo um meia-culpa da iniciativa privada, a gente fica cobrando da iniciativa pública um modelo de comportamento igual o da iniciativa privada. E as coisas não são iguais. Uma velocidade igual, Não, por As exemplo. coisas não são iguais. Né? Não adianta você já querer... trabalhou, né, Sim. antes no setor privado. Eu até queria Já. fazer esse paralelo, assim, você enxerga quais aprendizados você conseguiu Rossini é levar. funcionário de um cliente nosso. Então, CPFL? você trabalhou lá, a gente já Na época que eu prestou serviço lá. comecei na CPFL como estagiário, lá em São Estagiário, Paulo. que Sou da legal, freguesia Rossini. do Ó. Ai, que bacana. A sede da CPFL era Você na é Vila paulistano? Angélica. Eu sou paulistano. Legal. Sou punk da periferia. Sou da freguesia do Ó. Legal. A sede da CPFL era na Avenida Angélica. Tá. Uhum. Aí eu comecei como estagiário. Lá em 1979, você não era nem nascido ainda. Não, eu era. É. Samir Tinha não, 3 né? aninhos. Eu não. Samir não. Samir não, eu já era Depois. nascido, eu sou de 7,5. Aí ela mudou para Campinas aqui na Aham. saída tal. E eu vim para cá. Na época a CPFL era uma estatal, era uma empresa Sim, pública. sim, tal. sim. Mas aprendi muito, era uma grande escola, bruta empresa. Mas ela tinha já, apesar de ser estatal e pública, ela tinha muito princípios como se fosse da iniciativa privada. Tá bom. Mas hoje o setor público ele tem algumas limitações. Por exemplo, no privado, se não tem lei que proíba, você pode fazer. Pode fazer, No exatamente. público, se não tem lei que autoriza, Ah, você não tá pode proibido. fazer. É o contrário, olha só. Tudo que você Que precisa. da hora. Ó, Exatamente ao contrário. e realmente faz todo sentido. O que a Sim. gente não pode O que fazer? tá na lei. O que tá na lei. É. Do tipo assim, e se tiver uma zona cinzenta? Pode. É. Faz e depois briga. Uber. Então, a Exato. velocidade. Depois eu brigo. No A setor velocidade público, se da não tiver uma lei, você não inovação, pode de fazer. implementação de Isso. mudanças é muito mais rápida no setor privado. No público, tudo você tem que E ter como é que a autorização gente inova legislativa. nesse cenário? Porque olha só, os 3 temas que a gente fala aqui é empreendedorismo, tecnologia e inovação. Inovação é, por definição, fazer algo diferente que nunca foi feito que gera um resultado. Sim. Né? Tem que melhorar algo, tornar algo mais eficiente, mais atrativo, mais prático, mais simples. Como é que se inova? Tem inovação no setor público? Tem. Parte Mas sempre vem a reboque Tá bom. de iniciativa que já aconteceu muitas vezes na iniciativa privada. Parcerias, É normalmente. porque assim, no Uhum. privado você pode errar. O dinheiro é Isso, seu, Isso. você Eu vou testou, não deu errar, certo, porque inovar tenta, tal. envolve correr risco, No né? público você não pode. Você tá Você mexendo tem com que o minimizar o dinheiro do erro. Você cidadão. não pode falar, deixa eu tentar para ver se dá certo essa política. Se não dá, Entendi. né? Entendi. Então, o interesse público primeiro tem que estar na frente, você tem que justificar que aquilo vai ter um benefício.
E ao invés de quando você for fazer, você tem que ter certeza de que aquilo vai ser assertivo, resolutivo, né? Faz Você não pode, sentido. deixa eu tentar para ver se não dá certo, eu mudo, né? Mas você Então, concorda Faz que sentido, né? essa, Por isso que não dá pra gente criticar com a cabeça do setor privado, né? é esse o ponto. A gente fica cobrando É. do setor público que eles inovem. Inova. Cara, mas o princípio da inovação é o princípio da incerteza. É. Eu vou fazer Eu algo. vou errar 10 vezes pra por acertar isso que a uma. iniciativa privada muitas vezes está na frente. É. Agora, a gente precisa aprimorar e melhorar a velocidade também do setor público de acompanhar essas dúvida. inovações. Quando eu falei no início que a Câmara, a gente pode estar debatendo assim, como criar um arcabouço legal, legislação que uhum. favoreça isso, é nesse sentido, né? Tá. A gente precisa criar as leis que permitam a prefeitura inovar. Por exemplo, vou Exato. falar na área da saúde. Ok. Vamos lá. Né? Hoje, por que não incorporar aí inteligência Isso. artificial, inovação na telemedicina? Isso. Tá Boa. certo? Perfeito. Mas você tem resistências. Porque os caras falam assim, ó, peraí, o ser humano não é uma coisa assim, eu boto o cara à distância, um computador para conversar, né? Não sou máquina. Então, mas você pode, hoje já tem, Campinas está avançando bastante na telemedicina, mas assim, hoje basicamente que é você coloca o cidadão no centro de saúde, ele entra numa sala diante do Já tem computador, telemedicina tem. nos Mas postos assim, de no saúde primeiro público? momento É. ele vai ter um médico do outro lado lá, fala, Isso, qual é a não, tua queixa? dessa forma mesmo, Isso. ser humano. Então, vai batendo um papo à distância e a partir dali ele tenta, ó, então peraí, eu vou te mandar fazer tal e tal exame. Perfeito. Mas ainda é pouco para o bom. potencial Que tem. que pode ser aplicado. Mas como fazer isso com garantia? Você tem que ter aprovação das agências reguladoras, da Uhum. Anvisa. Então, às vezes, há evolução. A demora para você colocar um medicamento no mercado, por exemplo, quantos anos de pesquisa, teste, às vezes né? A Covid foi um exemplo, viu? Sim, fez Eu todo mundo se acho, mexer. assim, acho que a Pfizer, em 9 meses, criou a vacina. Sim. Teve uma outra Moderna, não sei. Mas assim, às vezes você colocar um produto Em desse no condições mercado normais demora de temperatura e pressão, seria um processo de 5 5 anos. anos. Tipo assim, É. na melhor Rápido. das hipóteses. É. Agora, hoje, com a inteligência artificial, imagino eu que você consiga dar celeridade a isso, né? Você cruzar todos os Ajuda. parâmetros, dar informação, blá, 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 e Ajuda, sem propor dúvida. alguma Ô, coisa. Cine, agora uma pergunta de ignorante. Vamos supor que Campinas vai para a vanguarda da modernização pública e começa a acelerar um monte de processos. A gente vai acabar obrigatoriamente esbarrando em coisas do governo estadual e do governo federal, né? Em leis que a gente não Sim. conseguiria. No município, falar, cara, não, Campinas vai ser diferente. Eu fiz um acordo aqui com os moradores e Não a dá. gente. Não dá, né? Não. É um bloco que tem que Não caminhar dá, não dá. junto, né? Às vezes você não pode avançar a competência, né? Se a competência municipal não pode invadir a competência do Estado, da União. Então tem essas limitações que às vezes as pessoas não compreendem. Mas se o cara não fizer isso, ele vai sofrer as consequências, né? O prefeito pode ser condenado, pode ser sofrer o impeachment, até por tentar fazer o melhor, mas só que avançou as Além. suas competências. Cara, é O muito nosso. complicado. Muito complicado. É muito Os nossos complicado, clientes nos procuram, Rossini, falar de um tema aqui que é eficiência, pra pegar um ponto do que a gente estava falando aqui, explorar um pouquinho melhor. Maioria dos nossos projetos, uma boa parte, Isso. ou o cliente está querendo uma empresa privada vender mais, né? Cara, eu quero aumentar vendas, colocar e-commerce, sei lá, aplicativo, canais digitais, ou ele quer ganhar eficiência. Cara, hoje eu tenho gasto X para fazer tal processo, o cara gastar metade de X e a tecnologia ela é vista. Inclusive, IA hoje tem se falado muito dos projetos que a gente tem tocado são projetos de ganho de eficiência, né? Eu acho Sim. que é onde a empresa vai buscar ter uma margem melhor, reduzir seus custos, ganhar mais competitividade. Como isso é visto hoje na prefeitura, no setor público em geral? Você enxerga que a prefeitura tem buscado projetos de tem, eficiência também tem. para melhorar a gestão do orçamento público? Tem. Por exemplo, Consegue dar alguns como é que exemplos? você pode aplicar tecnologia em serviços públicos? Vamos para o setor da segurança. Legal. Quando você faz um sistema de monitoramento por câmera, essas câmeras mais atualizadas que conseguem no movimento, no gestual, Isso. identificar a pessoa, Isso. e o cara, se ele tiver um processo, né, por exemplo, Ai, aí já ele está pega ali. passeando, já pega. Interessante. Então, isso tem avançado bastante. Legal. Né? A muralha eletrônica que Isso, fala, certeza. instalar câmeras de entrada e saída e tal, tem um veículo lá que tem a placa Isso.
que o veículo roubado passou lá, na hora já acende. Então, assim, só para dar exemplo, você pode incorporar um pouco de tecnologia para aprimorar a segurança. No trânsito, Uhum. a INDEC tem um software que é fantástico, né? Mas talvez para vocês seja uma coisa ainda lá já do século passado. Mas você quer resolver o problema de trânsito numa região, né? Sim. Hoje ela tem que botar lá os agentes de Os trânsito, agentes pra ficar ficam 10 dias sentados de isso. manhã, Monitorando. Contando quantos carros. né? Parará, depois com isso coloca no software. Isso. E E o simula. software simula. É, Você pega os isso. veículos passando, ele consegue medir fluxo, velocidade, enfim, aí vê as alterações, fazer simulação, né? Mas talvez você tivesse uma ferramenta que não precisa ficar 15 dias um agente contando, né? E podia ter algum instrumento que pudesse ir medindo. Pega um Você sabe, drone, passa por ali, você sabe já capta que as há um imagens. tempo atrás veio um camarada, junto com essa renovação do parque de iluminação pública que está acontecendo, substituindo todas as lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio por LED, Por LED. Uhum. né? Que é Aí uma ele economia falou, a também. gente podia também acoplar em cada braço da iluminação, como se fosse um computadorzinho, eu posso medir fluxo de pessoas, de veículo, ver a água que está passando ali, medir a Interessante. tensão elétrica da rede rede. Uhum. elétrica, que é a cidade inteligente, Smart Sim. City. Então, eu acho que assim, essas tecnologias elas virão para facilitar, porque talvez você tenha isso que o cara tem que ficar um mês contando, Uhum. você tem automatizado Sim. ali e você consegue medir. Então é possível sim, isso vai aumentar a eficiência, vai Legal. melhorar a eficácia das políticas públicas, tudo isso são avanços, né? E a gente tem que incorporar isso também no setor público, né? É uma necessidade. Para mim, Legal. o grande desafio é exatamente esse. Como é que a gente joga como é que a gente joga o jogo dentro da regra, mas um esporte um pouquinho diferente. Porque o fato, gente, não adianta a gente lutar contra isso. O fato é, da forma como o jogo é jogado hoje, o público não tá gostando. É isso, o público não tá gostando, sabe? Do tipo assim, eu não reconheço que. Não se enxerga lá. Ó, Não a se vê. reclamação que eu ouço, e tipo assim, eu entendo a reclamação apesar de não concordar com ela. Pra mim, tudo que você falou pra mim. Ah, Léo, eu vou colocar uma câmera pra ver se o cara tá sendo procurado. Ah, eu vou medir se aquela placa não tá devendo multa, eu vou apreender o carro. A população fica com o que na cabeça, Rossini? Pô, tudo que a prefeitura faz é pra me punir. Pois Ela é. quer me prender, ela quer me multar, ela quer me cercear. Cara, E na- cadê e na a verdade- minha vantagem? E na verdade, assim, o olhar tem que ser outro, né? Tudo que a prefeitura faz é para minha proteção. É, Sim. Se eu conseguir tirar os maus elementos, eu vou Claro, estar mais e é a seguro, melhoria. Sim. né? Se eu tirar pô, radar, né? O pessoal fala indústria da multa, Isso. entendeu? Eu acho que a mídia, eu já falei isso em vários seminários, Uhum. às vezes a imprensa sensacionalista, ela fala, a INDEC aplica tantas mil multas, recebe tanto, né? Mas ela não fala, olha, tantos motoristas por desrespeitarem a legislação foram autuados. Sim. Quer dizer, o que levou a multa não foi o radar que está lá, Sim. é o o motorista. comportamento do veículo, Comportamento. do motorista. Sim. Como mudar essa cultura? Eu acho que a gente. Agora, assim, ainda na área do transporte, já tem aplicativo. Hoje você consegue ter lá, fala, eu uso a linha 360 lá, Isso é legal. entendeu? Isso Aí é você legal. fala, eu tô aqui nesse ponto, fala, olha, Quanto tempo vai demora? demorar, É, tal, você isso pode é estar legal. monitorando. Isso é legal. Então você pode, mesmo consulta, hoje você consegue já Marcar uma online. consulta online e tal. Então, assim, você tem avanços que têm ajudado a aprimorar as políticas E públicas. isso tem ajudado a trazer de uma forma economia para o cidadão. Com Vamos dizer assim, o certeza. melhor uso dos recursos dos Ah, assim, impostos. só o pra- fato, deixa eu ver se tem medicamento naquele centro de saúde. Eu não Isso, preciso ir lá, ficar um meia hora benefício. na fila, chegar e falar, acabou o medicamento. Ó, eu né? tenho um elogio para fazer. Isso é legal também, hein? Então, você Entendeu? fica assim, se te falam hoje assim, ô Léo, você tem que ir lá na prefeitura, pegar um documento, ir lá no acesso, você já fica com, nossa, vou chegar lá, tá uma Não, eu já fico fila. pensando em quem eu vou Em quem eu- pagar pra fazer isso pra mim. Não, É. tem que ser você Não, eu dou uma pessoalmente. procuração, cara. Eu Mano, fui, eu precisei ir pegar um documento, tava com aquela imagem, porque tudo, quase tudo já é digitalizado, É, né? Hoje você quase consegue tudo, pelo portal é. quase tudo, mas teve um caso específico que realmente eu tinha aqui presencialmente. Cara, fui atendido na hora. Na hora. da hora. Não Isso tinha é ninguém. legal. Assim, tinha pessoas, mas assim, peguei a senha, pup, me chamou, 5 minutos eu saí de lá.
Eu falei para ele que aí eu vou levar acho que umas 2 horas, nem me espera. Em 5 minutos eu tinha resolvido. Pois é. Tudo Legal, automatizado no bom isso. sistema. Mas assim, nós temos que fazer isso mesmo, E eu né? tinha uma visão Como que eu fui há muitos anos atrás, que sabe, entupido de gente, aquelas é. filas, e eu acho Agora, que por outro a lado, tecnologia ajudou, né? A boa parte desses serviços que eram sim, muita coisa analógicos já está online. quase tudo Outro dia eu online, né? encontrei com ela trabalha no escritório de contabilidade, tem 200 empresas, eu falei, quero fazer um elogio, né? O sistema de nota fiscal eletrônica da prefeitura é o melhor que a gente tem, trabalha em vários municípios Sim, e tal. sim. Então, tem muitas coisas já incorporadas, né, no setor público que facilitam a vida, dá agilidade, Sim. eficiência, economia também para o cidadão. Eu acho que esse tem que ser sempre o objetivo, né? Uhum. Mas a gente tem ainda muito que fazer, que avançar. Olhando outros municípios, assim, do ponto de vista de tecnologia, até pelo advento do imã, nós somos referência, né? sim. Assim, pegando a Campinas quantidade de hoje, serviços digitalizados e não vou falar que é o não é o maior. mais avançado, mas hoje é uma referência, É assim. isso que eu ia comentar, a gente é É. referência. Agora, nós temos desafios. Uhum. Assim, eu fico imaginando, né, a educação, né? Sim. Como é que a gente torna o sistema de educação mais atraente? Porque hoje você vai ensinar matemática. Uhum. Eu era da época da lousa, Sim. tabuada, repetição, né? Sim. Hoje a molecada já vem com computador. Já vem Ninguém quer com- mais. Eu não sei como é que você também incorpora isso sem perder a essência do processo de ensino-aprendizagem, né? Você vê essa coisa de proibir celular nas escolas. Sim. Porque é duro. Eu já dei aula, sou Então, eu professor. sou um cara de tecnologia. É, Eu sou a favor dessa medida. Pois é. Você pode usar se for no ambiente, vem cá, pega lá, nós vamos pesquisar, fazer um negócio. Isso. Mas porque hoje você está lá, o cara tá, ó, o professor dando Que aula. atenção que Exato. o moleque Ela tá tira muita tendo na atenção. aula. Não, Não tem Mas eu jeito. sou super a agora, favor. como professor, né, você também tem que falar assim, como é que eu me atualizo, me adapto para essa nova realidade? Esse aluno que está chegando hoje no banco da escola não é o mesmo de 20 anos, não era o que você foi, né? Olha só, Então, eu dou aula em pós-graduação, algumas universidades. Mesmo nesse nível, eu já há 10 anos dou aula. Sempre usei ferramentas de tecnologia. Então, eu chegava na minha aula, já, galera, tem aqui, ó, QR Code na tela, escaneia aí, que vocês vão responder um quiz. Vamos fazer uma parte, coisas que eu uso nas empresas, que a gente roda workshop. Então, eu levo para a cadeira da universidade. uhum. E a galera fica assim, nossa, professor, você é o único. Aí eu dou uma disciplina, aí prejudiquei a vida dos outros professores, porque aí vem um outro professor do Instituto de Economia lá que dá aula há 30 anos Escrevendo na lousa. giz. Aí fala, não dá. Pois é. Os alunos começam a trazer assim, então eu acho que sim, faz Aí parte. é o contrário, né? Aí o aluno concorda com o conteúdo, mas não concorda com a forma. Exato, a gente tem que se atualizar, e aí eu acho que é isso, como a gente capta a atenção. Porque hoje a gente divide atenção com muita coisa. Divide atenção com o celular, com o TikTok, com o YouTube, com o vídeo, com o WhatsApp. Então, eu acho que esse é o desafio, né? Mas aí, ó, de novo eu vou voltar naquele ponto que eu levantei. Campinas tem autonomia Então, não sei. para chegar e falar assim, ó, ensino aqui No agora é ensino diferente. público. A gente não vai mais da primeira à quarta série a gente só vai ensinar matemática, português e lógica. Não pode. Não Na pode. verdade, assim, você tem que seguir a Lei de Diretriz e Bases da Tá lá, Educação, né? exatamente. O Plano Nacional Sim. o BNCC, né? Que é Base Nacional Comum Curricular. Curricular, né? Então você tem algumas restrições, limitações, mas dentro daquilo você ainda tem uma certa autonomia. Né? Autonomia. Você pode avançar, evoluir. Mas é um desafio. Eu acho que a área da educação é uma forma, assim, Tem espaço, né? tem espaço para Porque, avançar do muito. tipo, Concordo, Cine, eu vou- vamos lá. Vamos pegar, até pelo momento muito oportuno, né? A gente está com as vagas do nosso programa de formação de talentos aberto. Né? Boa. Então, Vou nem escrever lá. não tem limite. Não tem limite, ó. Olha que legal. Não esse tem ano, a gente não sabe tem qual limite foi- de sabe qual idade, foi né? A única limitação que a gente colocou, a pessoa tem que ser maior de 18 anos e residir na região. Próximo da região. A gente está querendo incentivar um pouco mais o ecossistema de Campinas, né? Gerar mais riqueza, literalmente gerar Sim. mais riqueza aqui na cidade. Perfeito. Os outros programas a gente fez aberto para o Brasil inteiro. Qual é a grande vantagem que a gente tem? De novo, como sou eu que estou bancando, eu faço esse programa da maneira que eu quiser. E eu estou pegando pessoas que não têm experiência nenhuma na área que ele vai atuar. Alguns têm, outros não. Dessa vez a gente está muito mais preocupado realmente em achar talentos, né?
eu vou ensinar esse cara da maneira que eu aprendi no dia a dia, que é melhor dele aprender tecnologia, que é a melhor maneira dele aprender tecnologia. Projeto, Mas como é que eu programando. cheguei a essa conclusão, Senta aqui e Rossini? vamos aprender junto. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Há 20 anos que a gente produz software. Eu aprendi como é que joga esse jogo. É isso, é essa amarração que eu não vejo como a prefeitura, e aí por ignorância minha, eu não vejo como a prefeitura pode inovar. E um outro ponto também que eu sinto um pouco de falta, Rocinha, e aí talvez por ignorância e não conhecer, eu queria te ouvir um pouco. Eu acho que a prefeitura recorre pouco aos cérebros que já estão aqui. Por exemplo, cara, a gente tem um problema para resolver. Por que a gente vai discutir esse problema só com os vereadores? Tipo assim, é um problema de tecnologia. Cara, tem um monte de mente brilhante em tecnologia na cidade. Por que a gente não chama essa galera para mesa e fala assim, pessoal, ó, a gente tem um desafio para resolver aqui. Ou chama e a gente talvez não conhece, não tem acesso. Como é, Pois é. qual é o uso que a prefeitura, qual é o uso que o poder público, eu não vou nem falar o prefeitura, poder público no qual, geral. qual é o uso que o poder público faz dos cérebros que já estão na cidade? Né? E aí eu tô falando assim, tô falando de remunerar. Por exemplo, se eu sou chamado, eu, Léo, para ajudar a resolver um problema de Campinas, cara, eu vou pro bono rindo de orelha a orelha, entendeu? Porque, cara, é o mínimo que eu posso fazer é devolver um pouco para a cidade que me acolheu também, para a cidade que é a sede do meu negócio, entendeu? Eu não vejo, ou pelo menos não percebo, Campinas, de novo, não Campinas, o poder Sim, No público geral. fazendo uso disso. Acontece não nessa velocidade e intensidade que você fala, mas tem alguns instrumentos que têm Tá. buscado fazer isso. Uhum. Primeiro, assim, a figura dos conselhos, que a prefeitura, normalmente os conselhos são compostos por paritários, né? Metade do poder público e metade da sociedade civil, nas Uhum. várias áreas. São ambientes ou fóruns que permitem, Tá bom. muitas vezes, emprestar e buscar essas inteligências, né? E às vezes, por setor específico, acontece. Então, eu vou fazer um convite para vocês. Vamos Até lá. vou marcar uma reunião com a secretária municipal de desenvolvimento Boa. econômico e inovação, que ela está organizando o segundo Isso, Campinas a gente Innovation Week, esteve lá, a gente esteve né? no primeiro. E que é legal. Sim. Ali é uma forma de Sim, você sim. mostrar o potencial, os talentos da região e tal. E isso é uma iniciativa, talvez, não sei se isolada ou até Pontual. pequena, né, do que possa ser. Agora, eu falo do outro lado também, né? Tá. As universidades estão aí produzindo conhecimento e caramba. tal, né? Pra Mas caramba. como aquele conhecimento da academia chega na sociedade e se transforma, a gente precisa talvez fazer um pacto, pensar como fazer isso, né? Existem limitações, né? Porque às vezes nem tudo aquilo que você pensa você consegue. Por que que eu convido o Léo da Performa para me ajudar no negócio e não convido o Joaquim Da Informa. da Informa, Sim, entendeu? sim. Às vezes você talvez fazer um edital, vem que tá. Sim. Mas eu concordo com você. Eu acho que tem muita gente disposta a colaborar com a cidade que às vezes se sente ou assim, não encontra espaço, ambiente para isso, né? Tem muita gente que procura, ó, eu tô com uma ideia, como é que eu faço para avançar nisso? Às vezes a iniciativa vem assim, você faz reunião e às vezes tenta encontrar um caminho. Porque Legal. hoje, A Rossini, gente usa muito, né? é, Hackathon, a sabe? forma- Alguns tipos de evento realmente para promover esse a debate e forma resolução rápida de problemas. tô falando todo mundo, mas a maior parte da iniciativa privada, ela sempre parte de problemas. Isso. Então você me fala qual é o problema que está acontecendo, né? Ou, Léo, eu não tenho muito claramente o problema. Beleza, existem A dor. ferramentas, Uhum. né? Que a partir de uma dor percebida, você consegue chegar no problema real, né? Então, até isso acontece bastante, o problema percebido e o problema real, né? E a partir desse problema real, aí a gente começa a pensar, existem técnicas, né, de criatividade, igual você falou, eu vou te copiar, não é que a gente é iluminado, alguém traz um problema e a gente toma um banho e vem a solução, não, é muito cérebro, né, são técnicas de criatividade, Às vezes é na etc. banheira, né? Eureka! Isso. Eu tenho dificuldades até de saber quais são, tipo assim, quais são os principais problemas, porque quando você fala assim pra mim, Léo, a gente tem um problema no transporte, isso é muito amplo. Claro. É muito amplo. O problema no transporte pode ser falta de combustível,
pode ser falta de infraestrutura, pode ser Uma mão ausência de rua ônibus, errada, ou uma né? mão de rua. Então, agora, do tipo assim, quando a gente parte assim, cara, ó, o Jardim Eulina tá tendo um problema com horário de ônibus. Tá genérico, mas eu já consegui reduzir, eu já consegui É. botar numa região geográfica, botar um problema percebido, que é o horário do ônibus, e a partir daí. Eu não vejo a prefeitura, e aí, de novo, eu não sei se por não poder, do tipo assim, cara, prefeitura, Léo, calma, a prefeitura não pode sair falando à torto e à direito quais são os problemas que existem, porque esses problemas podem impactar a segurança, pode impactar. Então, eu entendo que existe um arcabouço de coisas do que pode e do que não pode fazer. Entendi. Agora, eu sinto dificuldade em achar quais são os problemas que Campinas tem, que a gente poderia, com os nossos cérebros, sentar lá para ajudar a resolver. E eu tenho interesse em fazer isso. Né? De novo, tudo que eu puder fazer pela cidade de Campinas, eu farei. Né? Isso aí é algo que está intrínseco a gente. A gente acho que nos programas a gente sempre tenta trazer É gente verdade. da cidade, né? Sim. Formar gente da cidade. A gente trouxe muita gente para Campinas, né? Pagamos bastante impostos em Campinas. Eu sou um cara super a favor disso. Acho que a prefeitura, que a cidade me oferece uma infraestrutura que eu realmente tenho que devolver alguma coisa para a cidade. Isso para mim são pontos resolvidos. Agora, eu ainda acho assim, puta, a prefeitura podia me usar mais. O poder público podia usar a iniciativa privada de uma maneira diferente, né? Do tipo assim, cara, me ajuda a resolver. Eu sei que você tem capacidade de resolução de problemas, né? Eu acho que esse trânsito, Rossini, seria uma das formas da gente começar a desmistificar essa relação poder público e poder privado e trazer mais gente para o jogo. Claro. Eu acho que ajudar a pensar, né, soluções. Isso. Nós fizemos uma reunião semana passada com um grupo de entidades. Tem um movimento em Campinas que chama Avança Campinas, que reúne Sim. várias entidades, pensando mais na parte do planejamento. E a gente fez um seminário na Câmara, o futuro da cidade e a participação da sociedade civil, um pouco na Que linha do legal. que você. A gente vai reproduzir isso. Existem alguns municípios que eles têm o que eles chamam de planejamento colaborativo. Tá. Ou seja, como que você planeja a cidade recebendo colaboração Ouvindo das várias tudo. entidades, vários atores, né, os Uhum. parceiros e tal. É como estruturar isso, né, e fazer com que isso tenha consequência. Porque às vezes a sociedade não participa, porque eu tenho um monte de ideia, eu proponho, chega lá, o poder público não assume e tal. Mas a gente está procurando discutir, tentar encontrar um formato, né, que permita isso aí, você chamar a participação da sociedade, né, o cérebro, e pensar. Uhum. É que normalmente, assim, pensa que você falou, não dá para pensar tudo, né? Você vai Sim. ter que, vamos ver, cada Vai ter que problema, isolar, ter o como mínimo de isolamento para a gente até como poder fazer focar a isso. discussão, né? Eu lembro que na época da Covid, né, que a gente vivia aquele momento de restrição, confinamento, muita gente procurou, até nessa área de algumas startups e tal, com aplicativo, ó, eu consigo diagnosticar uma região que tem mais, não sei o quê, medir. Eu não sei, é como você só consegue tomar decisão se você tiver informação, Exato. né? Então, como é que você, às vezes vem informação muito esparsa, lá, 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 como é que você sistematiza, junta para dar É um aquela brincadeira que a gente tratamento faz, assim, adequado? como é que você transforma um bando de dados em um banco de dados, né? Porque informação você tem. Pois Só é. que se ela estiver solta lá, ela é um bando de dados, né? E você só consegue É. tomar informações, você consegue tomar Tomar decisão. decisões Não, eu acho que corretas com existem informações sistemas que estruturadas. facilitam. Tem gente preparadas como vocês que conseguem fazer isso e, né, de uma forma sistematizada, conseguir ajudar, né? Não sei, fica aqui um desafio. Vocês estão colocando um negócio que para mim eu acho que Legal. é Aham. interessante a Um bom gente pensar debate. juntos e como permitir que a Performa e outras Porque uma coisa eu acho que a gente iniciativas, concorda plenamente, né? O que não falta nessa cidade são bons cérebros, né? talentos. Nossa, temos. é referência, né? Desde a Isso eu fundação acho do que é. CPQD e acho que outros centros de pesquisa, né, que permitiram isso, né? A Unicamp, a própria universidade. Eu sou filho da Unicamp, então estudei lá e tem muito a agradecer também toda essa Ele é filho da Unicamp, você é filho da ecossistema. PUC? Essa piada é boa. Muito Rossini, bom. tem uma última pergunta aqui. A gente tá chegando aí, final do nosso tempo, voou. Falar um pouco de futurologia aqui, né? A gente, legal, deu para ver essa história. Muito bacana o paralelo de como a tecnologia tá permitindo, né, essa proximidade cada vez mais. Como é que você vê daqui para frente, né?
ambições, futuro para você ou para o poder público, assim, o que você entende que ainda, por exemplo, com inteligência artificial, que é um negócio que todos as empresas privadas estão olhando de como usar, né, a IA para ajudar ela em tarefas. Isso é um debate que já chegou. Você fosse fazer um chute, vai, nem sei se pode, mas assim, cara, como você vê hoje, por exemplo, a gente tem uma brincadeira que no Japão, não é brincadeira, saiu uma empresa no Japão, colocou um CEO inteligência artificial. Ela substituiu o CEO, aí o Léo fica com medo, né? Toda vez que Aliás. é brincadeira. Pô, vamos botar uma IA, porque olha só, o que o CEO faz? Toma decisão o tempo todo. A gente, para analisar um dado, tem que ficar lendo. A IA vê todos os dados da empresa e já sugere, olha, esse é o melhor caminho, esse produto vende mais, esse produto vende menos, vamos tomar aqui, isso aqui aumenta mais, diminui preço, aumenta preço. Então, né, já existe isso. Você vê a IA, né, essa inteligência avançando de alguma forma num futuro, sei lá, 10 anos, 20 anos, Ah, de alguma forma para ajudar o setor público a governar? eu vou falar para responder essa pergunta, eu vou Bem futurologia mesmo. vou emprestar uma frase do Sócrates lá. Bora. Nesse cenário aí, só sei que nada sei. Não, eu, assim, Eu tenho uma camiseta com essa frase. eu acho que a gente está ainda, Muito incipiente. né? Eu não sei o que vai ser do mundo daqui 10 anos, né? É Com a bem inteligência rápido, né? artificial. É uma coisa, e a velocidade das alterações, das mudanças, é um negócio que a gente não consegue acompanhar. Eu sei que isso vai impactar a vida da sociedade, vai impactar a vida do indivíduo e também dos governos, né? Eu espero que seja de uma forma positiva, Também. porque se pode substituir o CEO de uma empresa, Então. pode substituir o vereador também. Ou pode É ser brincadeira. um Ou ajudar. baita assistente pro vereador. É claro, exagerei. Claro, tá- Mas tá assim, ligado. uma coisa que me preocupa muito é o que a gente vai fazer com a mão de obra ociosa, né? Porque os empregos formais vão estar extinguindo. Exato. Né? Como é que a gente vai enfrentar a crise da Previdência no futuro? Como é que a É gente um vai bom debate. garantir É nesse sentido renda que eu para quis todo dizer mundo? mesmo. Assim, Uma ela vez eu vai- vi uma entrevista do Elon Musk e ele Uhum. defende a necessidade, já como se fosse criar um programa de renda Isso. mínima para o mundo. Ele falou, não vai ter Isso. emprego. Então, quem ganha com tecnologia e quando você inova, você dispensa a mão de obra, como é que eu sustento aquela mão de obra que eu estou desempregando? Eu gosto muito do Elon Musk, mas ele tem umas posições, Rossini, ele lucra com esse caos. É. Então, quando ele Sim. diz Não, mas isso, que eu não sei o se é emprego da tá boca para acabando, fora, tal, mas ó, quando você era moleque, então vamos voltar faz lá tempo, hein? pro Rossini, então. Passava pela sua cabeça falar pro seu pai que você pretendia ser engenheiro de software? Jamais. O que seu filho faz Ó, hoje? meu primeiro curso, assim, O que sabe seu o que filho foi? faz hoje? Datilografia. Seu filho Meu- hoje meu- faz engenharia de software. Então, o que Interessante. eu tô te falando é, Assim, eu não sei quais são os empregos do futuro daqui a 10 anos. Isso. a mão de obra vai migrar. Eu concordo com você, uma coisa é, a gente precisa... Porque a minha grande preocupação com a educação, da forma como o mundo caminha, Rossini, eu entendo que cada vez mais a gente vai precisar de mão de obra especializada. Eu acho que a tecnologia vai ajudar muito também da gente Legal. descortinar esses novos Uhum. horizontes aí, É, que são sombrios. se a gente for falar de futuro do trabalho, eu acho que a gente pode fazer outro episódio, né? Para ficar falando só sobre isso. Rossini, queria agradecer muito o bate-papo contigo, eu acho que foi sensacional. Como eu te falei, acho que a gente acabou falando mais de política até do que eu imaginei, mas eu sabia que o papo não ia ser sobre política, apesar de ser algo que me interessa, né? Eu, particularmente, sou um cara Eu acho que fica o recado aqui, né, Léo? Como o nosso público também pode entender como participar e como fazer parte, como entender que as decisões afetam todos nós, né? Então, eu acho que não tratar isso como algo distante, sim entender como a gente pode. Claro. Legal as dicas que você deu, que dá para acompanhar, que dá para fazer parte, tem essas sessões abertas, esses conselhos. Acho que vamos buscar estar mais próximo e fazer mais parte disso. Quero te agradecer muito pela presença. Acho que do último ano aí a gente acabou se aproximando bastante. Tenho oportunidade de conversar com você e toda conversa contigo é uma aula. Gosto muito da tua companhia. É recíproco. E quero deixar de verdade, Rossini, a Performa IT de portas abertas para o poder público de Campinas. O que vocês precisarem de apoio
da iniciativa privada, por favor, contem com a gente. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, é devolver um pouco para Campinas de tudo que Campinas já proporcionou pra gente. Beleza? Beleza, vamos pensar juntos como é que a gente pode melhorar nossa cidade, Vambora. Boa. as Obrigado, relações de Rossini. qualidade de vida. E foi Obrigado. uma alegria participar desse PQP. Tamo junto. Performa que pode. E você que ficou com a gente até o final já sabe, né, galera? Curte, compartilha, se inscreve, bota uma pergunta. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, a gente faz chegar até o Vai Rossini. visitar o gabinete do Rossini. Tá, você Estão viu, né? convidados. A câmera tá aberta para receber a gente. O que importa é você interagir com esse conteúdo para fazer ele chegar até mais gente e a gente ter cada vez mais a galera preparada para as discussões. Beleza? PQP, galera. Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.